Bom dia! Hoje é dia 15 de março de 2020. O assunto da semana será amor ao próximo. É a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 11. Amados, se Deus assim nos amou, devemos nós também amar-nos uns aos outros. Muito bem, começaremos o seguinte. Com uma frase do livro Cirurgia Moral, de João Nunes Maia, Lucelin através de João Nunes Maia. Cada um recebe justamente o que merece no avanço da própria vida. Outros são continuação de nós mesmos. Outros são continuação de nós mesmos, intrinsecamente ligados. E às vezes olhamos à nossa volta e achamos que nós, ou mesmo pessoas a quem nós conhecemos, está sofrendo uma injustiça. E aí eu quero lembrar, nesse momento que está atravessando o planeta Terra com esse vírus, o coronavírus, e muitas vezes o medo, é algo que é muito complicado, porque o medo é igual a uma perda do nosso poder de pensar, de nós agirmos com espontaneidade, de nós nos entregarmos, de haver um comprometimento de nós mesmos com aquela pessoa que está ao nosso caminho, Lembre-se que nessa mesma carta, João, nesse mesmo capítulo 4, mas já no versículo 18, ele diz que o perfeito amor lança fora o temor. Então, nesse momento que nós estamos atravessando, é interessante a gente entender que todos nós estamos ligados, como diz Lancelin, intrinsecamente uns aos outros. Magneticamente estamos entrelaçados. O que eu penso, o que eu sinto, a minha postura, o que eu falo, reverbera. Nós vemos que lá na China, um vírus veio, até aqui. Ele vem atravessando todos os países, a todos nós, transmitindo entre um e o outro. Vocês percebem que o bater de asas na China chegou até nós. Então, dizer que eu penso, eu faço o que eu quiser, que a vida é minha, não é bem assim. Dizer que o que o outro está vivendo ou sofrendo lá na China, ou na Europa, ou não sei aonde, a mim não me interessa, não existe isso. Nós estamos magneticamente ligados uns aos outros. O nosso pensamento, mesmo que nós não dividamos verbalmente com alguém, mas o nosso pensamento altera tudo que está à nossa volta, toda a energia à nossa volta, que pode, com esse pensamento, trazer uma energia leve, amorosa, onde todos nós possamos respirar, sentir uma leveza naquele ambiente, como o oposto também. Um pensamento egoísta, um pensamento com ódio, com vingança, pode fazer aquele ambiente estar mais pesado. É como a gente está numa piscina. Vamos falar uma coisa engraçada, A gente está todo mundo dentro da piscina, um faz xixi e está todo mundo pipado, Então é isso que a gente tem que entender. Que nós estamos intrinsecamente ligados. Que nós precisamos compreender que a minha felicidade única, não pode existir se não eu olhar ao meu lado e não ver o outro também feliz, Por isso que hoje o assunto é o amor ao próximo. Deus é amor, diz João no capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Continua João no versículo 16 desse mesmo capítulo. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Sim, porque Deus é amor, todos os sentimentos que levam ao amor, Deus está conosco e nós estamos com Ele, é unido. Quando nós estamos no ódio, na raiva, na mágoa, no ressentimento, não são sentimentos de amor. Consequentemente, estamos longe, Estamos guardados dentro desses sentimentos que nós criamos, essa cúpula à nossa volta, Onde vamos passar a ver as coisas com aquele olhar de desamor.
No 17, nisto é em nós aperfeiçoado o amor. No 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Olha que lindo. Ele nos amou primeiro. E é isso. Nós temos que pensar hoje o quanto é importante nós entendermos, né? Porque para amar ao próximo, nós precisamos inicialmente amar a nós mesmos, né? Amigos, diz lá Lancelin, nesse livro Cirurgia Moral, Deus a ninguém deserda e nem aniquila espírito algum. Isso é importante, tá? Porque nós temos mania de julgarmos e criticarmos o próximo. O próprio mestre, né? Quando aquela mulher que foi pega em adultério, né, estava indo ser apedrejada, porque era a lei de Moisés, né? Apedrejar até a morte as adúlteras. Os fariseus perguntaram, e aí? Essa é a lei de Moisés, o que o Senhor vai fazer, né? E Jesus disse, atire a primeira pedra quem não tiver pecado. E cada um foi saindo aos pouquinhos, né? Porque é claro que cada um não tinha direito de julgar aquela pessoa, porque dentro de si tinha pecados, né? Para até serem julgados. Então isso é importante nós entendermos, né? Que nós não devemos julgar e criticar ninguém. Que Deus não julga e critica. Ele abomina o pecado, mas ama o pecador, está escrito na Bíblia, né? Então é importante nós termos esse entendimento para que nós possamos aprender a amar ao próximo. Veja bem, Deus criou leis e essas mesmas leis é que nos disciplinam quando nós erramos o caminho de escolhas, né, no trajeto da nossa vida. Caminhamos, amigos, a diversas encarnações com a nossa mente ainda cristalizada, repetindo vez por vez os mesmos atos, né? Dizemos que amamos Jesus, adoramos as histórias do Mestre, falamos em bondade, em bem, mas ainda não caminhamos com Jesus no coração. E é isso que nós estamos hoje refletindo, né? Criamos sempre à nossa volta as condições exatas para o nosso autoaprimoramento. Essa que é a verdade, né? Criamos à nossa volta quando somos pessoas agressivas, injustas, quando nós não conseguimos perdoar, quando nós somos críticos, o que nos acontece? À nossa volta, as pessoas, elas agem conforme essa postura nossa. Quando somos pessoas amorosas, doces, delicadas, compreensivas, né? Onde nós abraçamos, auxiliamos, ajudamos, apesar das situações parecerem muito esquisitas ou difíceis, mas estamos ali porque Jesus esteve ao lado daquele que precisa. Ele disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Quando nós não nos esquivamos, não nos isolamos, né? E ficamos juntos daqueles que precisam ter o exemplo do amor, da paz, da compreensão, do entendimento, o que acontece? Nós criamos à nossa volta pessoas que estão sempre com vontade de estar ao nosso lado, né? Quando nós exalamos paz interna, criamos um ambiente de paz à nossa volta, né? As pessoas querem estar à nossa volta. Fala, nossa, que energia boa que você tem, não é assim? Pois é, e é dando que recebemos. Diz lá o Lancelin, meus amados, cada um de nós recebe o que busca pela vida que se dispôs a viver, né? Cada um de nós recebe o que busca pela vida que se dispôs a viver. Então, analise, pare um pouco, senta, olha um ambiente, olha uma árvore, olha alguma paisagem, nem que seja pelo WhatsApp, pelo celular, né? Dá uma olhada, reflita, né? Às vezes a gente reclama do que está à nossa volta, a gente reclama das situações, reclama das pessoas, mas a gente não olha como que nós estamos vivendo, o que é que nós falamos, o que é que nós dissemos, como nós estamos agindo, como nós estamos pensando. E isso, sim, amigos, é o que é importante nós vermos, né? É muito importante para que nós possamos compreender. Não tem aquela frase que diz, é de Paulo,
cada um anda segundo a sua luz? Pois é, às vezes a nossa luz é tão pequenininha que a gente não enxerga o abismo e o precipício. Cuidado, né? O pai, ele não distingue os seus filhos. Ele não ama mais um do que o outro. Ele está nos atraindo diariamente, né? O tempo todo para si. Não importa o que nós venhamos a fazer, pensar ou dizer, nada mudará o amor de Deus por nós. Deus nos ama mais amanhã do que nos ama hoje. Não há nada que nós possamos fazer, amigos, que Deus possa diminuir um bocadinho só o amor. Porque Ele nos conhece, não há surpresas para Ele, né? Ele nos ama incondicionalmente, assim como a luz, né? Olha que interessante. Nós colocamos um se antes de tudo. Eu amo se você me amar também. Eu amo se você me respeitar. Eu amo se você me tratar bem. Eu amo. Então a gente põe muito se na frente, mas Deus não. Deus não coloca, né, essa condição para nos amar. Ele nos ama porque Ele sabe exatamente como somos, né? A gente às vezes com os filhos, vamos dizer, os filhos nos tiram de uma nota baixa. O que você faz? Não amo mais você, não pago mais a escola, não vou pagar mais a perua. Não. A gente vai lá, paga um professor particular, senta e estuda com ele, né? A gente compra mais lápis, mais borracha, mais livro. A gente quer, então a gente respeita, a gente ama, a gente adora aquele filho, aquela filha. E aí a gente auxilia, apesar dos erros. Não é assim? Então, amigos, Deus nos ama tanto, igual a gente imagina essa imagem. Vamos fazer essa fotografia, tá? A luz do sol se derrama ali sobre um jardim pequenininho. Um pedacinho do jardim, com uma pocinha, umas flores e tal. E aí as lagartas, né, vivem ali a sua vidinha. E elas não sabem, né, que o sol é que possibilita a sua vida. Né? Porque o sol é que faz com que aquela água da pocinha, né, possa evaporar. O sol é que faz com que a nuvem precipite a água e essa água cai sobre as plantinhas. Essas plantinhas crescem viçosas, com energia vital, com todos os sais minerais que tem na terra, e aí essa plantinha é o seu alimento, né? Ou seja, sem o sol, essa lagarta não poderia viver, não é verdade? Assim somos nós, as lagartas, né? E o sol, a Deus. Crendo ou não crendo, todos nós um dia nos metamorfosearemos em borboletas. E algum dia nós vamos levantar voo alto. E aí nós vamos visualizar aquela paisagem onde nós vivíamos. Que lá no tempo de lagartas, naquela fase em que a nossa bagagem evolutiva não nos permitia entender, sentir, apreciar as coisas mais sutis, nós achávamos que o mundo era só aquilo, né? E aí, quando a gente levanta voo e olha o enorme jardim, enorme paisagens, nós ficamos assim, meu Deus, quanto tempo eu perdi naquilo ali, na raiva, no ódio, na mágoa, no ressentimento, na falta de compreensão, na falta de entendimento. Percebe? A nossa bagagem evolutiva ainda estava tão pequena naquela vidinha de lagarta. Pois é, e assim somos nós, né? Nós precisamos lembrar isso, fazer essa comparação. O amor, cada vez mais sentido, mais vivido, aguça a nossa sensibilidade para entrarmos, né, nessa faixa de vibração sutil, nessa paisagem que nós vamos ver além de nós mesmos, né? Muito bem. Entre aspas, nós estamos falando do amor ao próximo, né? Existe uma lei chamada a lei dos afins, né? Ou seja, nunca essa lei erra no trabalho das uniões, principalmente das familiares, né? Nós atraímos o que nós somos. Então preste bem atenção, porque muitas vezes nós achamos que somos um peixe fora d'água da nossa família, que a gente não tem nada a ver com o pai, com a mãe, com a irmã, com o irmão, com o tio, com a tia, com a avó, com o primo. Nós achamos que é uma injustiça nós estarmos nessa família, né? E nós não entendemos que não existe erro na lei dos afins. Nós atraímos magneticamente com a carga da nossa alma,
com o que está escrito na nossa alma, com todas as experiências que nós tivemos nesta vida e para quem acredita em outras vidas, em outras vidas. Né? Tudo compõe a nossa alma e isso é o poder magnético que nós atraímos para nós, exatamente para que nós venhamos nos aprimorar. Se nós saímos, né, com raiva, com ódio, gritando, berrando, né, nós vamos estar junto de pessoas assim muitas vezes para que nós venhamos aprender quando as coisas acontecem para nós, também do mesmo jeito. É assim que às vezes nós precisamos aprender, né? Quando nós criticamos e julgamos uma pessoa e aí nós compreendemos que na vida aquilo que nós criticamos, julgamos, nós vamos ter exatamente igual para nós, alguém vai criticar e julgar da mesma forma, aí nós estamos vendo quanto nós somos rígidos, né? Quanto nós somos incompreensíveis, quanto nós somos, não perdoamos, né? Só sentimos isso quando alguém faz a mesma coisa conosco. Por isso, é uma lei. Nós atraímos aquilo que somos. Veja bem, né? Então, faça uma reflexão e observe, né? Quando você estiver julgando, criticando muitas pessoas à sua volta, veja se realmente não há ali algo que aquela pessoa tem que me irrita tanto, como diz Jung, né? Que eu estou colocando para ela, né? E na verdade está dentro de mim. Eu reconheci nela a parte minha. É isso. Por isso que eu reconheci. E eu não gosto daquilo, então aquilo me irrita tanto na pessoa, porque na verdade irrita dentro de mim ainda está, né? Nesse processo evolutivo, ainda aquém, né? Daquilo que eu desejaria estar. Chegou, amigos, o momento de nós educarmos o nosso coração e despertar sentimentos que nos propiciem atrair amor para os nossos caminhos. Sim, Deus nos ama tanto, 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 que estabelece infinitas possibilidades, oportunidades para nós, para que nós possamos melhorar. Para nós, reencarnacionistas, essas possibilidades são muito interessantes, porque numa vida você pode vir como um pai, né? Estamos falando ali do passado, porque no presente nós evoluímos bastante, né? Homem e mulher fazem muitas coisas, né, que antigamente o homem que fazia, ou a mulher que fazia. Mas vamos raciocinar. Nós lá atrás reencarnamos como um pai de família que provia, saía em busca, né, do alimento, sacrificava, muitas vezes em função daqueles filhos, daquela família. Ou às vezes nós encarnamos como uma mulher e experienciamos o amor de uma mãe, né, que alimenta desde o seio até o último suspiro daquela criança, não é assim? Alimentamos mesmo, nem que seja através de conselhos, de pensamentos, de orações, que cuida daquelas necessidades afetivas daquele filho, muitas vezes das necessidades também não afetivas, que educa docemente, mas muitas vezes é muito firme, os filhos não compreendem a firmeza, né? Que dispõe de horas ao leito, do lado, quando a criança está, aquele filho ou aquela filha está doente. Mas isso é aquele amor de mãe, o amor de vó, né? Que olha ali os netinhos para os pais saírem para trabalhar. Muito bem. Ou ora você aprende a amar como um cônjuge, como marido, como mulher, ou como irmão, um amor de irmão. Percebe? Mesmo numa única vida, quanto tipo de amor você experienciou, né? É uma lei bendita, né? Que nos proporciona a nós sentirmos, experienciar o amor em todas as suas modalidades, numa única vida. Olha que interessante. E se nós estivermos falando de reencarnação, nós vemos hoje como pai, como mãe, amanhã o nosso filho vem como nosso pai, nossa mãe. Enquanto nós não resgatarmos o perdão completo, enquanto nós não amarmos, nós vamos vir com os mesmos familiares, algumas vezes, trocando de posições para que nós possamos experienciar esse amor, né? Se nós, numa encarnação, fizemos um mal feito para alguém, essa pessoa vem agora como filho e nós aprendemos a amar, a perdoar, ambos, um ao outro,
né? Colocamos, quando nós desencarnamos, colocamos na bandeja, feitos de outra vida, feitos desta vida, e às vezes aquilo, né, que nós fizemos nesta vida, desta feita, fizemos coisas tão boas que aquilo que foi feito ficou para trás, não é assim? Pois é, amigos, isso é importante. Isso é a lei bendita da atração. É a lei bendita que faz com que nós possamos, entre nós, experienciar cada vez mais o amor, viver o amor de diversas maneiras, para que nós aumentemos a nossa sensibilidade, aguçemos a nossa sensibilidade. Pois é. Somos atraídos uns aos outros para que possamos juntos evoluir. No livro Em Torno do Mestre, não podemos esquecer, tá? Nós estamos sendo atraídos uns aos outros para que possamos evoluir, porque disse a versículo de hoje, né? Que Deus nos amou assim, para que nós também, né, possamos amar uns aos outros da mesma forma, né? Aprendendo a amar e sentir todas as dificuldades que quando nós estamos numa postura X. É muito fácil criticar e julgar o outro naquela posição, né? Nós filhos, muitas vezes, a minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo, até a hora que nós somos pais e mães. Aí a gente começa a lembrar que, na verdade, o nosso pai e nossa mãe estavam fazendo correto, eles estavam sentindo as mesmas coisas que nós sentimos hoje. Percebe? E Deus nos ama tanto, e nós precisamos amar aos outros como Deus nos ama, né? Por isso eu vou trazer de Vinícius o livro Em Torno do Mestre. Ele nos faz olhar de uma forma esclarecedora sobre o nosso jeito de amar. Ele diz assim, abre aspas: os homens, porém, ao invés de amarem o próximo, amam as suas qualidades e virtudes. Principalmente, veja bem, quando essas virtudes atuam beneficamente sobre eles. Daí por que os homens acham difícil, impossível, quase amar os inimigos, os iníquos e os maus? Pois é, os nossos caminhos são dificultados, amigos, exatamente por causa disso. Abre aspas. Amamos as virtudes do próximo e não o próximo mesmo, né? Qual é o mandamento do mestre? Amai o próximo como a ti mesmo. Veja bem, em nenhum momento Jesus disse amai as virtudes do próximo. Ele disse amai o próximo como ele é, com as suas sombras e com as suas possibilidades, tal qual como se acha no momento que nós encontramos ou atraímos para o caminho da nossa vida, né? Nada é por acaso. Eu tenho na minha alma, no meu perispírito, vamos dizer entre aspas, o chip necessário de outras vidas que guardam a memória, né, dos feitos de outras vidas, que fizemos um contra o outro, ou contra alguém, ou contra um grupo, ou contra a humanidade, né? Então, nós temos gravados mutuamente a mesma situação. Consequentemente, se eu for para o Japão, para a China, para a Austrália, para onde for, em meio de trilhões de pessoas, magneticamente eu vou atrair para o caminho da minha vida aquele espírito que comigo esteve em outras, onde nós, nesta, teremos que nos perdoar, amar e auxiliar ao próximo, resgatar aquilo que fizemos. Disse Jesus, não vamos sair daqui sem a gente pagar o último tio. Não é assim que ele fala? O último tio. Nada vai passar. Então, não adianta a gente deixar para outra encarnação para perdoar. Ou pensar, deixa, mais tarde a gente vê isso. Não tem condição, já sabe. Quando você falar, não tem jeito, a próxima encarnação, essa ou algumas outras futuras, já vai ser com aquela pessoa que você diz que não gosta, que você não consegue perdoar, que você odeia, né? Então, hoje nós temos esse entendimento. Então, é necessário que nós possamos perdoar enquanto estamos a caminho, ou seja, enquanto estamos vivendo juntos e não deixar para amanhã, para depois, para outra encarnação, porque às vezes mais tarde as situações serão difíceis, não serão as mesmas, né? Aproveitemos a oportunidade enquanto estamos a caminho, enquanto estamos todos a caminho juntos, né? Nesse processo de evolução. Você que está escutando isso, refletindo, cabe a você. Mesmo que a culpa seja do outro, a seu ver, cabe a você ir em busca,
né, desse perdão, desse amor, dessa luz. Porque isso é que te liberta de todas as correntes e te permite, através do amor, sentir a Deus e Deus sentir, Deus colocar, se manifestar em você. É através do amor. Sentimentos que não são condizem com o amor nos afasta de Deus e todas as suas possibilidades, né? E aí caminhamos mais pesados, com mais dificuldades. Amar ao próximo como a nós mesmos é amar como nós queremos que nos ame, tais como somos, a despeito do que ainda somos, não é? Nós adoramos dizer, sujeito me ama apesar de, principalmente os pais, né? Nós ficamos muito felizes. Meu pai e minha mãe amam apesar de, né? Pois é, o Evangelho revela que Deus, ele abomina o pecado, mas não o pecador. E é isso que nós temos que levar conosco. Não vamos esquecer que as tentativas de aprendizado, elas são numerosas, né? A fixação do ensino é demorada. Não se faz de um dia para o outro. Nós sabemos isso conosco mesmo. Quanto tempo tu demorou para decorar a tabuada? Vamos dizer uma coisa simples, né? Então, é importante a gente ter noção que nós queremos mais uma chance, né? Aí a gente faz uma prova, erra, a gente quer fazer a segunda chamada, né? Quantas segundas chamadas nós queremos? Não é verdade? Pois é, as pessoas, outras também, né? Toda vez que nós nos irritarmos com a demora, com a atitude, com uma palavra de uma pessoa, né? Não nos esqueçamos do próprio passado. Pense, quantos será que nos toleraram para que nós pudéssemos ter esta bagagem espiritual que nós temos atualmente? Pensa nisso, né? Estamos todos caminhando por um amor sem fronteiras. Aquele que ama porque quer amar e não porque o outro merece ser amado. Espírito algum evolui sozinho. Havemos de nos agrupar. Não é isso que estamos fazendo? Esses dias aí na sexta-feira, hoje é domingo, né? Houve uma imagem muito bonita. Os chineses indo até a Itália para passar os conhecimentos que eles já tiveram com o coronavírus. Olha só, né? No meio da catástrofe, nós estamos vendo a humanidade, o amor, né? A divisão de conhecimentos. Não, eu tenho, fica só para mim, vou vender para você. Não é assim, né? Porque nós dependemos um do outro. Se nós não melhorarmos, não ajudarmos as pessoas, a gente pensa, não, eu vou tomar esse remédio que eu descobri que é muito bom, é só para mim. Aí você vai na rua, o outro que não recebeu o remédio que você quis, que você podia dividir esse conhecimento, o que acontece com ele? Está gripado, passa para você. Por isso que nós vivemos magneticamente dependente do outro. Estamos intrinsecamente ligados no planeta Terra. Veja bem isso. Tem uma frase muito bonita que diz assim, eu acho que é de Emmanuel, através de Chico: os fios de uma roupa disperso não podem formar um agasalho. Os fios de uma roupa disperso não formam um agasalho. Então, vamos hoje desobstruir os canais da nossa mente para que os nossos pensamentos e os pensamentos de Deus se confundam, né? É isso. Faça um pequeno ato de amor. Gente, um pequeno ato de amor pode dar ao nosso semelhante um modo de ver a sua própria vida diferentemente, né? Tem uma história de um tempo atrás de uma revista que eu li, não sei mais, era uma moça que tinha uma fábrica de tricô e ela resolveu ir numa prisão e ela pagar para que os prisioneiros pudessem aprender. Primeiro ela ensinou como fazer os agasalhozinhos, eu não me lembro se era agasalho, suéter, o que era. Ela ensinou a eles, quem quisesse, né, lógico, eles ensinaram e ganhavam uma quantia para guardar, para quando eles estivessem saindo da prisão, eles pudessem ter esse dinheiro, ou auxiliar a sua família, né, que está fora lá. Muito bem, olha que interessante, a pessoa, um deles, ele tinha sido preso por roubo, e ele ficou tão comovido com tudo isso, com o trabalho, e ela foi deixando na mão dele toda a responsabilidade, com o dinheiro exatamente,
né? E a partir daí ele passou a ser o homem de confiança dela. Quando ele saiu da prisão, ele foi trabalhar com ela na empresa dela como o homem de confiança, o braço direito dela. Vocês percebem? Como um pequeno ato de amor pode dar ao nosso semelhante um novo modo de ver a sua própria vida, um novo modo de caminhar. Por isso, amigos, Deus se expande em nossos atos, né? Lembrem-se, o aprimoramento do todo depende das partes, né? Nós queremos que o nosso planeta possa alcançar a perfeição, mas é preciso descobrir a parte de trabalho que nos compete. Tá? Estamos caminhando sem fronteiras para esse amor chamado ágape, que é o amar porque nós queremos amar e não porque o outro faz por merecer. Essa é a nossa meta no caminho do aprendizado de amor, amando uns aos outros como Deus nos amou. Que assim seja, graças a Deus.